Paz do Senhor, igreja. Amém. Joel, capítulo 2. Enquanto você procura, eu já vou fazendo aqui meus agradecimentos. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer. Agradecer a essa igreja por ouvir a voz de Deus. Agradecer aos pastores dessa igreja pelo cuidado e carinho. Tanto carinho e tanto cuidado, que hoje nós comemos 3 travessas de tilápia no almoço. Não ia sobrar, pastor, não é verdade. Meninas, muito obrigada. Josi, muito obrigada. A Thalita e a Tamila, que também estão me buscaram lá em Uberaba, no aeroporto. E amanhã cedo já estou retornando para Belo Horizonte, né? Então, para vocês a festa continua, amanhã eu também prego. E se Jesus não voltar, se não encontrarmos aqui na terra, nos encontraremos lá no céu. Joel 2, nós vamos ler alguns versículos salteados e eu vou te orientando. Então fique esperto aí na sua Bíblia, quem encontrou diga amém. Amém. Joel 2, versículo 1, tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, atrás dele uma chama abrasa. A terra, diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Versículo 11. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível. E quem o poderá sofrer? Versículo 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam os povos: onde está o teu Deus? Versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Mostrarei prodígios do céu, na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Você pode se assentar dando glórias a Deus. Eu vou te fazer uma pergunta. Preste atenção, olhe para mim. Quantos que estão aqui já foram revestidos do Espírito de Deus e já foram batizados com o Espírito Santo e com fogo? Levante a sua mão dando glória. Agora não tem como mentir. Quantos estão aqui que ainda não sentiram, não foram batizados com o Espírito Santo e com fogo e querem? Levante a sua mão também dando glória. Só as irmãs, aqui atrás não tem ninguém desse povo todo que não é batizado na galeria. Quem não é e quer receber, levante a sua mão. Pois é, o nosso problema está aí. Por quê? Porque essa mensagem é para aquele que já recebeu e para aquele que não recebeu. Para aquele que quer receber e para aquele que não quer. Vamos para o texto, Joel capítulo 2. Joel, um profeta do Senhor. Joel começa a escrever do Espírito Santo e diz: tocai a buzina em Sião. Sabe o que é tocar buzina?
Tocar a buzina é quando as cidades antigamente, elas eram cercadas por muros. Vocês não têm aqui na entrada da cidade uma ponte colorida? Bem-vindo à nova ponte. Sim ou não? Então as cidades elas eram reconhecidas por seus muros. Os muros delimitavam a cidade, né? Não tinha IBGE na época, não tinha aqueles mapas demarcados na época, o mapa mundi. Então eles delimitavam seu território pelos muros. E em cima desses muros, os muros eram altos e largos. E em cima desses muros ficavam os atalaias. Quem eram os atalaias? Os atalaias eram vigias que anunciavam. Ou seja, eles observavam tudo o que acontecia do lado de dentro da cidade e do lado de fora. E transmitiam anúncios. Esses anúncios eram precedidos, ou seja, antes dos anúncios, vinham toques de trombeta. Cada toque significava uma coisa. Você sabe quando a defesa civil em cidade que alaga começa a tocar tom, né? Tá vindo aí uma enchente. Sabe quando você ouve o barulho de ambulância ou você ouve o barulho do carro da polícia? Você sabe que é um alerta porque algo está acontecendo. E o que você faz? Você já fica olhando em volta e fica, olha, está acontecendo alguma coisa séria. Nesse caso, o profeta Joel, ele se coloca como um atalaia espiritual. E ele grita para o povo de Deus: tocai a buzina. Buzina, quando era tocada, era sinal de guerra. E se hoje alguém chega na porta dessa igreja e grita: ô gente, homens, peguem suas armas, mulheres, abracem os seus filhos, porque tem uma guerra que vai explodir, escape quem puder. O que você pensa? Vou me resguardar para não morrer. Cada um pela sua própria vida. Se o atalaia está em cima do muro e está olhando para lá, ele está vendo que está se aproximando uma tropa inimiga, sim ou não? E essa tropa inimiga vem valente e vem marchando. Aí ele diz assim: toca a buzina, anuncia que está vindo uma tropa contra nós. Anuncia que está descendo uma tropa contra nós. Só que qual que é o lugar que ele toca a buzina? Ele não toca a buzina em Sodoma e Gomorra. Ele não toca a buzina no meio do bloco de carnaval. Ele toca a buzina em Sião. Sião é o lugar da morada do povo de Deus. Deixa eu repetir. Sião é o lugar da morada do povo de Deus. Então o alerta é para o povo de Deus, que habita diante do Senhor. O alerta de guerra é que alguém está chegando na cidade. E o alerta é para o povo de Deus. Agora, quem é esse inimigo? Quem é que está vindo contra os homens com fúria? Esse inimigo não é a Rússia. Esse inimigo não é os Estados Unidos. Não é o Talibã nem a Al-Qaeda. Esse inimigo é o próprio Deus. Ele está descendo. Ele está cansado. Ele está enojado. Ele manda que o profeta Isaías escreve: Isaías, escreve para o meu povo que os cânticos deles eu não ouço mais, que eu estou enojado das vossas festas solenes. Escreve que eles são como um corpo fétido tomado de feridas purulentas, não amolecidas com óleo, não espremidas. Eu, Senhor, estou farto. Todo tempo de caos é tempo de Deus levantar profetas. Todo tempo de caos é tempo de Deus levantar profeta. Todo profeta é pregador, mas nem todo pregador é profeta. Porque profeta é aquele que se posiciona de acordo com a necessidade do seu tempo. Como é que a gente está no ano de colheita, sendo que ninguém está plantando nada? Aí o Senhor está dizendo: avisa que eu estou descendo. Aí ele diz: olha, clamai. Misericórdia não, irmã. Sabe por quê? Porque eu só estou falando o que está acontecendo. Ai de nós, oxalá que todos fossem profetas. Oxalá que todos vissem. Porque é necessário um profeta para
quero que o povo veja aquilo que está diante dos vossos olhos. Aí ele diz, ele está descendo, ó, e ele é mais forte do que qualquer exército. Ele está descendo, ó, e ele é mais forte. A mão dele é imparável, o braço dele é forte. Mas avisa para o meu povo que dentro de Sião haverá livramento. Quem é este inimigo? O dia do Senhor está perto. O dia do Senhor não é arrebatamento. Todas as vezes que a Bíblia fala o dia do Senhor, é dia de juízo. Então, quando nós falamos, prepara-te Israel para encontrares com o Senhor teu Deus, não está dizendo de arrebatamento. Prepara-te Israel que Deus está descendo com fúria e juízo. Texto e contexto. Aí ele diz, perturbem-se todos os moradores da terra. O anúncio é agora. Ele está dizendo, Deus está dizendo, Joel, fala para o meu povo que eu quero eles perturbados diante de mim. Eles estão muito confortáveis. Estão escutando as mensagens proféticas como se fosse um nada. Fosse mais um para a galeria, mas Joel, eu vou descer a ponto da alma deles ficarem perturbadas diante de mim. Porque se não houver perturbação, não há livramento. Se não houver perturbação, não há escape. Se não houver perturbação de alma, não há joelho no chão. Então perturbem-se, a ordem do Espírito é, perturbem-se. Todos os moradores da terra, perturbem-se. Percam o sono todos os moradores da terra, perturbem-se. Chorem todos os moradores da terra, perturbem-se. Arrependam-se todos os moradores da terra. Percam o controle das suas próprias vidas. Entreguem as suas vidas no altar. Abra mão dos seus próprios projetos e mergulha no rio do Espírito. Perca o controle do seu próprio corpo e deixa Jesus tomar tuas mãos, teus pés, teus lábios, sua mente, sua boca e os seus ouvidos. Perturbem-se, mas entreguem-se ao Espírito. Porque o dia do Senhor está perto. Aí ele diz assim, dia de trevas, de tristeza, de nuvens espessas, como a alva espalhada pelos montes. Povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá de geração em geração. Olha o que ele diz no versículo 3. Diante dele um fogo consome. Hoje nós fomos almoçar ali na prainha, que eu falei que nós comemos 3 travessas de peixe. Aí eu estou olhando, a gente está assim, que brisa. Olha que coisa. As campinas, olha, tudo verde, os morrinhos verdinhos. A água da cor do vestido de vocês aí, brilhando. Aí a cena que Joel via era uma cena cinematográfica. Ele viu um cenário como aquele ali. Mentaliza a prainha que vocês vão entender. Mas de repente no meio da prainha aparece um exército. E esse exército é um exército de fogo. O fogo de Deus é um fogo que santifica quem quer ser santificado, mas também mata quem está em pecado. E Deus vai passando com o seu exército e com o seu fogo. Diante dele é igual o jardim do Éden, mas aonde ele passa, tudo se torna cinza atrás dele. Porque ele passa e vai destruindo tudo. Ele passa e vai destruindo tudo. Sim, nada lhe escapará. Aí ele diz, o Senhor está vindo. Aí eu te pergunto, será que o Senhor já veio aqui? Ano passado nós presenciamos. Estava eu na oração com algumas amigas na sala da minha casa. E de repente o Senhor tomou uma delas e disse, o Senhor vai mexer na água, no vento e no fogo. Naqueles dias, houve uma queimada na região de Ribeirão Preto, Araraquara, as estradas foram interditadas. Quanto mais tentavam apagar, mais o vento soprava e mais se alastrava. Estados Unidos, uma cidade inteira pega fogo. São Paulo, capital, condomínios de luxo sendo destruídos. Aí nós vemos, é a mão do Senhor. O povo apavorado dizendo, é o El Ninho. Mas os crentes olhando, é a mão do Senhor. Maranata, olha, vem Senhor Jesus.
De repente nós estamos na sala em oração, o céu se abriu e eu vi quando um anjo de Deus desceu com uma cana de medir e com 3 palmos ele mediu a terra. De repente desce uma balança de 2 pratos e a balança estava desnivelada. Uma mão vem e coloca no Oceano Atlântico um buraco. 20 dias depois houve o tornado nos Estados Unidos. Aí o Senhor está dizendo: eu estou descendo, eu estou mexendo no vento, eu estou descendo, estou mexendo nos mares, estou descendo. Deixa o povo pular carnaval, estou descendo. Deixa os crentes levar filho para a festa junina, estou descendo. Deixa ser crente na igreja mais mundano do que os mundanos no mundo, eu estou descendo. Estou mexendo na terra, estou mexendo na lua, estou mexendo no cosmos, estou mexendo nas estrelas. Se prepara, haverá, escute o que eu estou falando, haverá tsunamis em breve sobre a terra. Deus me mostrava corpos e corpos sendo engolidos por um tsunami. Experiência pessoal, não é doutrina, mas eu estou falando como profeta. Deus vai mexer nas placas tectônicas da terra. Sabe por quê? Ele não é Deus inerte diante do pecado fétido que sobe as suas narinas. O Senhor está olhando e diz: eu vou mexer, eu vou balançar, eu estou descendo aí. Mas de repente, na visão de Joel, o general passa para a destruição e diz assim: cadê meu exército? Cadê os meus? Porque eu estou destruindo tudo, mas no meio disso tudo eu tenho os meus. Aí ele escreve: o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são seus arraiais. Sabe o que Joel está dizendo? Em Nova Ponte ele tem crente, em Brasília ele tem crente, em Belo Horizonte tem crente, ele tem soldado no Japão, ele tem soldado nos Estados Unidos, ele tem soldado na China, ele tem soldado na Ucrânia. Aí ele está dizendo, ele parou e diz: cadê o meu exército? Porque enquanto eu destruo aqui, enquanto eu mexo no mundo, com o meu exército o trato é diferente. Com o meu exército o trato é diferente. Aonde você está? O Espírito de Deus te pergunta: alinhado no exército do Altíssimo ou no meio do fogo da destruição? Porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é muito grande e terrível. Quem o poderá sofrer? Ele está dizendo: exército, igreja, meu dia é grande e terrível. Ou seja, o que Deus está dizendo: eu vou executar, as coisas vão piorar. Eu estou aqui para dizer o que a Bíblia diz, e a Bíblia diz que as coisas vão piorar. Aí Jesus diz: olhai e não vos assusteis, é apenas o princípio das dores. Mas as dores de parto, quem já ganhou neném aqui, já sofreu dor de parto? Vai vindo devagar, depois vai ficando mais forte e menos espaçada. Aí o médico diz: está na hora de nascer. Jesus diz: olha a dor de parto, quando elas começaram não assusta, não é hora do neném nascer. Quando elas começarem, não assusta. Pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino, nação contra nação. Olha, não assusta, não apavora. Porque todo papa que se levanta, vocês ficam apavorados achando que ele é o anticristo. E todo chip que inventa, vocês estão achando que é o número da besta. Para de preocupar com isso, a nossa preocupação é outra. Qual é a preocupação da igreja? Ouvir o general. Eu estou do lado de fora dessa destruição, eu estou fora dessa guerra, eu estou marchando do lado dele, ele está marchando do meu lado. Aí ele está dizendo: o meu exército não será destruído. Para o meu exército eu tenho um lugar preparado no céu. Só que no versículo 17 ele dá uma olhada no exército, aí ele diz assim: está faltando coisa. Tem gente sem capacete, tem gente sem espada, tem gente sem escudo, tem gente descalço. Está faltando coisa, está faltando coisa. Aí ele vira para o altar. Quando ele vira para o altar, ele diz: sacerdotes, chorem.
Cuidadores do meu povo, chorem, o tempo é de choro. Que haja gemidos diante de mim. Entre o alpendre e o altar, lugar de misericórdia. E ele diz para mim: poupa o teu povo, ó Senhor. Não entregue a herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam esses povos: onde está o teu Deus? O pau está quebrando lá fora. O povo está olhando para a igreja e diz assim: eu vou ficar lá fora mesmo, porque cadê o Deus da igreja? Cadê o Espírito Santo na igreja? E para nós o que ele fala? Ele dá 4 imperativos. Do versículo 12, 13, ele diz o seguinte: agora assim mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração. Igreja, com jejum, com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, grande em beneficência, e se arrepende do mal. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: comecem, convertei-vos. Sabe o que é converter? Converter é o seguinte: estou andando nessa direção. Aí o Senhor está dizendo: convertei-vos. Eu mudo a rota de direção e vou para o outro lado. Estou vivendo essa vida. Aí o Senhor está dizendo: mudança total. Viver essa vida aqui. Segundo imperativo: rasgai o vosso coração. O que ele quer dizer? Na cultura de Israel, quando alguém recebia uma notícia ruim, e eu vou te perguntar, liga o noticiário 5 minutos. Tem alguma notícia boa lá, sim ou não? Aí quando eles recebiam esse tipo de notícia, da sua família, da sua nação, do mundo, eles entravam em pranto diante de Deus. Lembra de Mardoqueu? Está vindo uma destruição aí. Eles rasgavam as vestes em humilhação diante do Senhor, se vestiam de pano de saco. Aí Joel está dizendo assim: as vestes não precisa rasgar, mas o coração sim. Dilacera o seu coração na presença dEle e santificai-vos. Ou seja, separai-vos para o Senhor. Depois ele diz: congregai-vos todos. Congregai-vos todos. Essa tarde falávamos da importância de ter amigos que andam com Deus. Neemias construiu os muros, Sanbalat e Tobias falava desce. Neemias dizia: gente, vem cá que vocês estão construindo um muro. A ordem de Deus agora é o seguinte: está muito espaçado. Cada um chega perto do seu amigo e cada um tem uma espada na mão. Com uma mão vocês trabalham, com outra mão se defendam. Sabe o que o Espírito de Deus está dizendo? Círculo de oração: junta com a tua irmã, não é para fazer fofoca. Na hora que ela está triste, cadê a espada do Espírito? Com uma mão cuida da sua vida, com a outra mão defende ela com a espada do Espírito. Congregai-vos e chorai. Ou seja, quebrantai-vos. Aí é que o texto diz, no versículo 28, tão famoso e tão conhecido: e há de ser que depois, e há de ser que... Então, primeiro, entendimento do que o Espírito de Deus está dizendo. Ou seja, nós estamos em guerra. Guerra contra nós mesmos, contra a nossa carne. Guerra contra o mundo. Guerra contra o inimigo. Mas Deus também está descendo para declarar guerra contra o mundo. Porque o relógio de Deus está marcando os últimos segundos. E você tem 2 opções: ou vai ficar no meio da destruição, ou vai se juntar ao general que nunca perdeu uma batalha. Aí ele diz: ei, mas depois que vocês se converterem, rasgar os vossos corações, se santificarem, congregar e chorar diante de mim, depois disso tudo, deste entendimento, há de ser que derramarei o meu Espírito. A palavra
palavra derramar aqui não é só entornar, é entornar espalhando sobre toda a carne. Os vossos velhos terão, os vossos velhos terão? Diz a ciência, eu estou velha porque eu estou sonhando cada vez menos. Criança sonha muito, né? E já tem um recém-nascido dentro de casa, ele está dormindo, está rindo. Aí a mãe fala assim, ele está sonhando. E criança sonha, quanto mais velha a gente fica, menos a gente sonha. Aí o Espírito de Deus está dizendo assim, mas pelo meu Espírito, os velhos serão renovados a tal ponto que até no inconsciente deles, eles terão voz profética. Se eles não têm força nem acordado, dormindo na inconsciência, eu visitarei os velhos. Eu confundirei a medicina e a fisiologia humana, porque os velhos voltarão a sonhar como profetas. Aí ele diz, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. A Bíblia diz que as línguas estranhas são para os infiéis, mas a profecia é para os fiéis. Deixa eu te ensinar uma coisa. Poder do Espírito, revestimento do Espírito, o revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo e com fogo, ele é a porta de abertura. Eu já te explico por quê, nós vamos chegar lá. Para os outros dons espirituais, por quê? Porque de repente alguém tem visão, mas não é batizado com o Espírito Santo. De repente alguém lê Bíblia e prega, mas não é batizado com o Espírito Santo. Alguém evangeliza, mas não é batizado com o Espírito Santo. Mas quando é revestido de poder, a visão se torna diferente, os ouvidos diferentes, os lábios diferentes, o coração diferente. E nós já vamos chegar lá. Aí ele diz, gerações, vossos filhos e vossas filhas. Não vai parar em você. Gerações serão alcançadas pelo poder do meu Espírito. Aí ele diz, e também sobre os servos e servas naquele dia derramarei do meu Espírito. Deus não é elitista. Pode ser que em alguns lugares só sobe no púlpito quem tem anel no dedo. Pode ser que em alguns lugares só tem valor para os homens aquele que tem algum conhecido famoso, alguém que tem influência. Mas o Espírito Santo diz, não. A irmã que falta 3 dentes vai ser cheia do Espírito. O irmão que não sabe ler nem escrever vai ser cheio do Espírito. O sozé que trabalha na enxada vai ser cheio do Espírito. Aqueles que estão escravizados serão cheios do Espírito. Os índios que serão alcançados serão cheios do Espírito. Aqueles que são resgatados vão ser cheios do Espírito. As crianças, porque eu não sou elitista, eu visito quem me quer. Aí ele diz, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Dia de preparação para o céu e dia de resistência na terra. Dia de sinais na igreja e sinais do mundo. Quais são os sinais do mundo? Maremotos, terremotos. Quais são os sinais do mundo? Pai contra filho, filho contra pai, mãe colocando o bebê recém-nascido na sacola e jogando na lata de lixo. Quais são os recém-nascidos? Quais são os sinais do mundo? Gente envenenando criança para criança morrer envenenado com ovo de Páscoa. Quais são os sinais no mundo? Gente que fala que é cachorro, que fala que é gato, não se identifica como gente, que de dia é homem, de noite é mulher. Quais são os sinais no mundo? Irmão mata irmão, irmão mata mãe, mãe se casa com o filho, tem relações sexuais com o sobrinho, aquilo que a Bíblia condena. Mas quais são os sinais da igreja? Santidade, andando na contramão. Quais são os sinais da igreja? Nós estamos vendo os nossos pititinhos chorando no culto. Quais são os sinais da igreja? Enquanto o mundo está retrocedendo, a igreja está ganhando poder. Enquanto o mundo está preparando para ser destruído, a igreja está preparando para subir. Enquanto o mundo está preparando para o juízo, a igreja está preparando para encontrar com o noivo. Enquanto o mundo está preparando para o apocalipse, a igreja está preparada.
precisamos entender o mistério. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 14. Versículo 16 em diante. João 14, 16 adiante. Joel profetizou, ok. Joel está no Antigo Testamento. E o povo está dizendo, olha, Joel profetizou isso aqui, que nos últimos dias o Senhor disse que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Quando que isso vai se cumprir? Aí vem Jesus, nasce do ventre de Maria, começa o seu ministério. E um dia, Jesus começa a falar com os discípulos assim, olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez, levarei-vos para mim mesmo. Aí ele está dizendo, aí Tomé diz, Jesus, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como é que nós vamos também? Aí Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus disse assim, eu estou convosco. Quem me vê, vê o Pai. Aí eu imagino aquele consolo entrando no coração dos discípulos. Então nós estamos andando com o próprio Deus. Estamos lanchando com o próprio Deus. Então quer dizer que tudo aquilo que os profetas profetizaram, nós estamos vivendo isso hoje, parece um sonho. Olha como ele faz, ele ressuscita mortos. Olha como ele faz. Aí alguém lembrou. Mas peraí, tem uma coisa que não aconteceu. João Batista, que já dorme no Senhor, André era discípulo dele, talvez André diz, olha, quando ele batizava, ele falava assim, vos batizo com água. Mas aquele que é maior do que eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Daí a pouco vem um nazareno, carpinteiro, para na beira do Jordão. João Batista aponta o dedo para ele e diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí os discípulos agora estão fervendo. O coração deles está ardendo. Eles estão andando com Jesus. Aí Jesus diz assim, eu estou indo para o Pai. Os discípulos ficam enxuendo, mas como é que é o negócio? Custamos para ser consolados. Custamos para entender que o Senhor era Deus. Desde o nosso primeiro encontro, a nossa vida não foi mais a mesma. Jesus, o Senhor não pode nos deixar. O Senhor não pode voltar para esse céu aí, que a gente nem sabe onde fica. Aí Jesus diz no versículo 16, fica tranquilos, eu rogarei ao Pai, eu vou pedir para Ele, e Ele vai dar para vocês outro Consolador. Alguém igualzinho a mim, da mesma essência, da mesma origem celestial. Olha, Ele vai ficar com vocês para sempre, Ele não vai embora, não. Esse Consolador, ele se chama Espírito da Verdade. Só que o mundo não o pode conhecer, hein? Não é andar de qualquer jeito e achar que é cheio do Espírito, porque não. É fogo estranho. Não é pula-pula dizendo que a nossa geração tem lenha para queimar e ter uma vida promíscua. Vocês não conheceram ele ainda não. Eu me lembro de Esdras. O templo do Senhor foi erguido depois do cativeiro. Os jovens olharam o templo e começaram a chorar de alegria. O templo, que coisa linda, que glória, que magnífico. Mas os velhos olharam o templo do Senhor e diziam, não é como antes. Que saudade do templo de antes.
Essa geração que está vindo aí precisa conhecer o mesmo Espírito dos cultos de 50, 40, 30 anos atrás, porque Ele é o mesmo. Espírito Santo não é pula-pula, Ele te faz pular. Espírito Santo não é declamar que nós somos cheios, é ser cheios para declamar que Ele vive. O mundo não o pode receber porque não o vê, nem o conhece. Eles não me conhecem. Vocês sabiam que o Espírito Santo é Deus e você pode conversar com Ele? Você pode dizer para Ele assim, ó: Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber. Mas não afaste a tua... Fala com Ele, fala para Ele, canta para Ele. Seu fruto é que me faz viver. Quando minha alma se cansou, fostes minha força pra seguir. Quando meu coração calou, fostes intercessor, o meu ajudador, o meu consolador fiel. Fala com o Espírito Santo, fala com Ele. Fala com Ele, ó Consolador, vem aqui. Vem aqui, Consolador, eu preciso do Senhor. Aí Jesus diz assim: ei, eu estou indo sim. Eu não vos deixarei órfãos. Órfão não tem colo de pai. Órfão não tem acesso à riqueza da casa do pai. Eu não vou abandonar vocês sozinhos, não. Eu vou enviar para vocês outro Consolador. Eu voltarei para vós. Ainda um pouco. O mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo. Eu vivo. E vós vivereis também.
Deixa eu repetir. E vós vivereis também. Deixa eu repetir. E vós vivereis também. Tudo em silêncio. Nem as aves cantavam, nenhum som se ouvia. Maria olhou a tumba vazia, mas ninguém se lembrou que era o terceiro dia. A tampa do túmulo estava caída, meu mestre já tinha voltado à vida. Onde está o meu mestre? Gritava Maria, quem o escondeu? Uma voz conhecida se fez ouvir. Quem procuras, Maria? Eis-me aqui. Ao seu lado estou vivo, vivo estou. Estou vivo, Ele está vivo, vivo está, vivo está. E depois de ressuscitado, apareceu aos 500, apareceu aos 11, apareceu a Maria, apareceu aos 2 discípulos do caminho de Emaús. E ele vai andando porque ele disse: ei, eu não disse para vocês que eu iria diante de vós para Galileia? E os discípulos estão indo com ele e ele está falando: me dá todo poder no céu e na terra. Por isso ide a todas as nações. Eu estou dando poder a vocês. Vocês vão pisar serpentes, escorpiões, vão fazer obras maiores que as minhas. Mas enquanto ele está falando, o pé dele está saindo do chão. Enquanto ele está falando, ele começa a levitar. Aí os discípulos que acabaram de sair do negócio do sepulcro pensaram: pronto, vai abandonar a gente de novo. Eles ficavam olhando de boca aberta quando uma nuvem encobriu Jesus. Eles olham de repente, eles sentem um cutucão. Vocês sabem o que é cutucão? No ombro. Olha, os anjos disseram assim: ó varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, da mesma maneira que vocês viram subir, vai descer. Que foi mesmo que ele pediu para vocês? Qual foi a instrução? Parece que ele falou assim, um negócio assim, que nós tínhamos que ir para Jerusalém. Então vai para lá. Fiquem lá até que vocês sejam revestidos de poder. Aí Joel, já foi embora há muito tempo e está morto e não está vendo. Mas aquele que ressuscitou e está vivo, senta à destra de Deus e diz assim: ó Pai, o Senhor lembra, Espírito, quando o Senhor soprou no ouvido de Joel e disse assim: nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne? Lembro. Por que nós falamos isso? Falamos isso porque vai ter um dia de juízo sobre a terra. E por que os meus precisam ser cheios? Precisam ser cheios por questão de sobrevivência. Porque para andar comigo no meio desse caos, precisa ser cheio, não tem outra alternativa. Aí Jesus diz: escuta, aqueles ali foi por aqueles que eu morri por eles, está vendo? Aquele ali é todo errado, aquele ali não acredita em nada. Está vendo aquele ali? Aquele ali voltou para pescar com menos de 10 dias. Está vendo aquele ali? Aquele ali está na dúvida se eu ressuscitei ou não.
Mas faz um favor, Espírito. Desce lá. No meu nome. Desce lá. Enquanto isso, os crentes estavam em Jerusalém, no cenáculo, assentados. Talvez cantando. Oh, manda agora o bom Consolador. Minha alma te implora, ó meu amado Senhor. Talvez eu veja o Pedro ansioso, andando de um lado para o outro, dizendo assim: ô gente, não é melhor nós ir pescar não? Fala a verdade para mim, não é melhor nós ir pescar? Aí João, manso, diz assim: ô, faz isso não, meu amigo. Ele não prometeu? Você crê? Ah, mas esse negócio de pregar não é comigo não, João. Aí Tiago fala assim: ô mano, vamos ficar mais um pouco, vamos cantar mais um hino, vamos. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som. Veio do céu um som. Será que quem estava lá fora ouviu esse som? O Espírito Santo muda sua audição. Ouve, não entende, ouve, não é tocado. Ouve, fica tudo embolado. Sua mente não... O Espírito Santo e vem e toca. A audição carnal é mudada para audição espiritual, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. O Espírito Santo não quer dominar o púlpito, não dominar a igreja. O avivamento não é do meio da igreja para frente. A casa toda é tomada, porque ninguém estava lá de espectador. E foram vistas, o Espírito Santo toca na sua visão espiritual. Não entendo, não discerno, não sei nem o que é. Aí o Espírito de Deus toca na tua visão, vai olhar e vai ver, é demônio, é contenda, eu vou expulsar, no nome de Jesus. Aí o Espírito Santo toca na tua visão e vê, eu tenho fé para romper ali, eu tenho fé para chegar ali. Eu só enxergava até aqui, agora eu estou enxergando até lá na porta, porque o Espírito Santo tocou minha visão. Eu li a Bíblia e não entendi, o Espírito Santo tocou na minha visão espiritual, estou entendendo tudo. As quais pousaram sobre cada um deles. Se um passarinho vier e pousar na sua cabeça, você não vai sentir um arrepiozinho? Há um tremor na carne. A carne não resiste ao Espírito. Não é meninice, não. A nossa carne não suporta o poder da glória de Deus um pouco que Ele compartilha conosco. A nossa carne treme, o nosso coração acelera, a nossa pele arrepia. Isso não é emocionalismo, é o Espírito Santo. Nossos lábios começam a tremer, as nossas mãos têm vontade de levantar e os nossos pés têm vontade de sair do chão. E todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram? Começaram a falar em novas línguas. Começaram a falar. Primeiro, eles foram cheios. Então tem crente que fica cheio, mas não tem coragem de falar em novas línguas. Está cheio. Ouviu aqui, soltou aqui. Está cheio. Espírito Santo dominou o corpo, domina também a boca. Quem fala línguas estranhas edifica a si mesmo. Línguas estranhas é um sinal visível e audível que você é cheio do Espírito Santo. E ao mesmo momento que as pessoas veem isso, você está sendo edificado no mistério profundo com Deus. Mistério esse que demônio não entende, Satanás não entende, sua vizinha não entende, seu marido não entende. É você e o Espírito de Deus. Aí ele vai fazendo uma revolução dentro da tua alma. Uma revolução conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Aí Jesus também avisa, pronto, estão prontos. O meu exército
está armado. Porque, preste atenção, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. São poderosas em Deus para destruição de fortaleza. Deixa eu te falar um pouquinho do Deus negligenciado. O Deus negligenciado se chama Espírito Santo. Falamos em Jesus, falamos até de Deus Pai, mas o Deus negligenciado se chama Espírito Santo. Você pode adorá-lo, você pode convidar Ele, você pode falar com Ele. Ele é quem consola, Ele é quem anda com você, Ele é quem enxuga suas lágrimas. O Deus negligenciado, Ele que dá autoridade ao profeta, o Deus negligenciado. Ele é que dá autoridade e poder para a igreja expulsar demônio, Deus negligenciado. Ele é que dá poder da igreja para pegar em serpentes, o Deus negligenciado. Para curar os enfermos é o Deus negligenciado. A igreja apática, Ele aviva. Aquele que não tem visão, Ele dá. Aquele que não sente prazer na presença de Deus, Ele vai sacudir. Aquele que não sente saudade do céu, Ele começa a conversar. Deixa eu te contar, tem um lugar preparado para você. Vamos marchando aqui, minha filha, mais um pouquinho, porque eu estou com você. Aí agora a Bíblia diz: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Como é que Jesus andava com os discípulos? Vem cá. Como é que Jesus andava com os discípulos? Ele andava lado a lado, não era? Lógico que não era de mãozinha dada, que isso é coisa de mulher. Mas ele andava de lado a lado. Aí Jesus disse assim: peraí, o Consolador vai fazer diferente. Vocês não vão andar de mão dada com ele, de braço dado com ele, nem do lado dele não. Presta atenção. Você, Consolador. Você, Consolador. Vocês vão andar tão juntos, que ninguém vai saber aonde começa você, aonde termina ele. Aonde, segura o microfone aqui para mim. Ninguém vai saber, por favor. Ninguém vai saber quem é você, quem é ele, porque vocês vão se fundir em um só. Não é andar com o Espírito, é andar em Espírito. Vocês se fundirão em um só. Por isso não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando vocês se fundirem em um só, a sua vontade não mais dominará você, porque Cristo operará em ti o querer e o efetuar. Quando vocês andarem em um só, você não vai ser conhecida como a fulana, mas vai ser conhecido como profeta de Deus. Você não vai ser conhecida como a esposa do fulano, vai ser conhecida como mulher de Deus. Você não vai ser conhecido como Zé das Couve, você vai ser conhecido como homem de Deus, santo homem de Deus, porque o Espírito Santo, ele é mais reluzente em você do que tudo. É por isso que Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. É Ele. Ser cheio do Espírito Santo é sobre Ele. Ser cheio do Espírito Santo é sobre Ele. Ser cheio do Espírito Santo não é sobre nós, é sobre Ele. A igreja é dele. Cristo é o cabeça da igreja, para que tudo tenha proeminência. Este lugar é dele, essa festa é dele, esse conjunto é dele. Teu coração é dele, tua vida é dele, tua boca é dele, suas mãos é dele. É tudo dele. Sim, Espírito. Ele dá comandos, Ele executa. Andai em espírito, andai em espírito, andai em espírito. O mundo está decadente, mas andai em espírito, andai em espírito. O general que nunca perdeu uma batalha está aqui. E o general que nunca perdeu uma batalha está perguntando: cadê meu exército? Cadê meu exército que está equipado com a potência do Espírito? Cadê meu exército que está equipado com línguas estranhas e profecia? Cadê meu exército que está equipado com dons de curar? Cadê meu exército que está ressuscitando mortos e expulsando demônios? Cadê meu exército que não é parado por fofoca do inferno? Cadê o meu exército que não é parado por mágoas? Cadê meu exército que é impulsionado pelo Espírito? E hoje essa palavra se cumpre e se cumprirá nessa casa. Hoje essa palavra se cumpre e se cumprirá nessa casa. Hoje essa palavra se cumpre e se cumprirá nessa casa. Que palavra é essa, Espírito Santo? O Espírito Santo diz a nós: vossos filhos e vossas filhas. Círculo de oração, trouxeram os vossos filhos? Cadê os filhos que não são batizados com o Espírito Santo e com fogo?
Pode ficar no óleo aí, vamos dedilhando. Pode ficar no óleo aí. Irmã Rutinha, eu quero uma irmã cheia de fogo para me ajudar a cantar corinho de fogo. Mas tem que ser cheia. Pensa aí, chama. Mas já está selecionado. Vem aqui à frente todos aqueles que não são batizados com o Espírito Santo e com fogo. Mas vem correndo, gente. Cata uma irmã que está do seu lado. Vem correndo, vem chorando, vem se entregando a Jesus. Vem, porque é noite que o Espírito de Deus... Deixa as crianças na frente. Cadê as crianças que não são batizadas com o Espírito Santo com fogo? Organiza. Se puder tirar esses microfones aqui, se for possível, não sei se é. Organiza e deixa as crianças à frente. Eu quero as crianças à frente. Irmãs de um lado, irmãos do outro. Eu quero as crianças à frente, irmãs de um lado, irmãos do outro. Pastor, destaca a gente para orar nos homens. Vamos orar. Presta atenção aqui, igreja. Chega para frente, chega para frente. Cadê os diáconos para ajudar aqui, arredar aqui as coisas, tirar aqui as coisas? Deixa encher, irmãos, deixa encher. Agora é o trabalhar do Espírito. Eu quero as crianças à frente. Eu quero as irmãs de um lado e os irmãos do outro bem separadinho. Correndo, correndo. As irmãs de um lado e os irmãos do outro. As irmãs de um lado e os irmãos do outro. A igreja que está aí atrás não é espectadora, hein? A igreja é intercessora e a igreja precisa sentir a presença de Deus. A igreja, se coloque de pé. Que haja barulho de línguas estranhas neste lugar. Quem é batizado com o Espírito Santo e com fogo, levante as suas mãos aos céus e receba fogo em suas mãos. Recebe fogo nas mãos. Recebe fogo nas mãos. Agora, para a multidão que está aqui, segura o choro só um pouquinho, porque agora eu preciso orientar. Segura só um pouquinho. Olha todo mundo para cá. Esses irmãos que não são batizados com o Espírito Santo com fogo, olha todo mundo para cá, inclusive as crianças. Primeiro, ser batizado com o Espírito Santo com fogo precede sinais. Que sinais? Você pode sentir seu corpo tremer, arrepiar, seu coração vai acelerar, sua boca vai tremer e você vai chorar. O Espírito Santo te encheu. Só que você precisa abrir a tua boca e deixar o Espírito Santo te batizar. Jesus não batiza, olha aqui para a tia. Jesus não batiza ninguém que está cutucando coleguinha, que está de olho aberto, que está brincando. Vocês estão aqui para ser cheios e Jesus vai encher vocês. Então todo mundo que está aqui vai começar a orar para o Espírito Santo e dizer assim: Espírito Santo, me enche, Espírito Santo. Espírito Santo, me enche, Espírito Santo. E aí você começa a dar glória e pedir o Espírito Santo para te encher. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus não é confusão. Homens e mulheres não conseguem produzir barulho do Espírito de Deus, não. Viu? Então ouviu aqui, soltou aqui. Ouviu aqui, soltou aqui. Agora, eu já pedi o pastor para destacar os irmãos, para orar nos irmãos. Os irmãos são separados das irmãs. Agora olha a multidão de mulheres. Cadê as irmãs cheias do fogo? Cadê as irmãs cheias do fogo? Minha irmã, preste atenção. Preste atenção. Você vai chamar alguém. Vem aqui, essa menininha aqui, vem. Essa menina, vem cá, sobe aqui, deixa eu só orientar. Você vai chamar alguém e você vai orar na pessoa assim, como a Bíblia diz, como Paulo orava em Atos dos Apóstolos. Vem cá, filha. Fecha o seu olhinho para Jesus. Recebe a virtude do Espírito Santo. Do alto da cabeça à planta dos pés. Recebe a virtude do Espírito Santo. Do alto da cabeça. Entenderam? Entenderam? E nós vamos começar a cantar aqui. Eu vou cantar uns 2 corinhos, depois a irmã desenrola. Tem janta, viu, gente? Pastor, até que ó, 10h30, 10h30, pastor? Cadê o pastor? 10h30? Porque tem janta.
Viu? E nós vamos impor as mãos. Se entrega para o Espírito. Aí nós vamos separar. Que jeito? Nós vamos trazer cá para cima, na medida do possível, para a organização. Ok? Então, é batizado na sua mão, traz aqui. Ok? Então pode começar a orar. Me enche, Espírito Santo, me enche. As irmãs entranham aí dentro e as irmãs começam a orar. Me enche, Espírito Santo, me enche. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste, vem e enche-me de novo. Eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, que tem me compreender sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Ele me compreendeu, ele me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, vem e enche-me de novo. Aqueles que são batizados, que vão sendo batizados, vão sendo trazidos aqui pra cima. Cadê as irmãs trabalhando no meio das crianças? Cadê as irmãs trabalhando no meio das crianças? Vem, irmãs. Vem orar nessas crianças, irmãs. Vem como em Pentecoste, vem e enche-me de novo. Me perguntaram quem sou eu, querem saber de onde foi que eu saí. Estão pensando que foi muito fácil pra Nova Ponte chegar até aqui. Me olhem, dizem que eu não sou preparado. Me olhem, julgam o meu jeito de adorar. Mas só Deus sabe o que eu fiz no anonimato, quando ninguém estava vendo eu chorar. Eu vivi no deserto, sofrendo frio e calor.
renunciei minhas vontades pela vontade do Senhor, mas só Deus sabe o que eu passei para chegar até aqui. Por isso, irmão, não critique, pergunte a Deus sobre isso. Eu não sou artista, não sou celebridade, não sou melhor nem o mais certo. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou, não sou maior nem o mais certo. Eu sou a voz que clama no deserto. Importa que ele cresça, que ele apareça, aqui tudo é dele. Eu sei o meu lugar, não sou celebridade, quem manda aqui é ele. Então pode passar. Passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus. Então pode passar. Passa Jesus, passa Jesus. A igreja é sua, a igreja é dele, a igreja marcha, a igreja é cheia, crianças são cheias, adolescentes são cheios. Então pode passar. Passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus. Então pode passar. Ele está passando, 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 ele está passando. Então pode passar. Cadê as irmãs orando aqui nas crianças? As crianças estão derramadas em lágrimas na presença do Eterno. Jesus batizou essa menininha aqui com o Espírito Santo. Jesus batizou a Dominique com o Espírito Santo e com fogo. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te envolver. E você vai ver a glória de Deus aqui descer. E você vai ver a glória de Deus aqui descer. Então deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te envolver. E você vai ver a glória de Deus aqui descer. É glória que sobe, é glória que desce. É com poder que a igreja estremece. É glória que sobe, é glória que desce. É com poder que a igreja estremece. Glória, 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 glória. O fogo vai descer. Glória, 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 glória. Recebe lá atrás, lá atrás. Se encha de poder. Batiza Jesus, batiza agora. Batiza com fogo lá da glória. Batiza Jesus, batiza agora. Batiza com fogo lá da glória. Batiza Jesus, batiza Jesus. Batiza com fogo lá da glória. E batiza Jesus, batiza agora. Batiza com fogo lá da glória. Tem glória, tem fogo, tem fogo, tem glória. Somos pentecostais. Tem glória e tem fogo. Eu nasci no fogo, vou morrer no fogo e vou subir no fogo. Glória.